Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast, batendo um papo, recebendo agora aqui o nosso amigo Daniel Barbon e Edi Alves, para a gente ter aquele papo legal, aquele papo de empreendedorismo, aquele papo de neurociência, de educação, que vocês já conhecem. E eu vou deixar que nossos convidados se apresentem aqui. Começar primeiro pelas damas. Surpresa, é um prazer estar aqui. Sou Edilaine Alves de Almeida, sou executiva, empreendedora também. Prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre esse universo que é tão inspirador, não só para mim, acredito que para as outras pessoas também. Muito bem, Eduardo, muito obrigado por receber a gente. Daniel Barbon, tenho uma carreira como conselheiro, mentor de empresas, de startups e de empresas já tracionadas no mercado. Hoje eu sou diretor executivo da PIB The New College, né, uma faculdade de administração com ênfase em empreendedorismo, que já existe há 2 anos em Balneário Camboriú, e a gente traz ela para São Paulo, e em fevereiro de 2026 a gente tem então a primeira turma da PIB The New College em São Paulo, falando de empreendedorismo, né, trazendo aulas sobre empreendedorismo, e é uma faculdade com certificação, e a gente vai, né, prover a graduação em 4 anos para a primeira turma com só 50 alunos, né, jovens saindo do ensino médio, que vão embarcar, então, né, na sua graduação, mas aprendendo na prática sobre empreendedorismo. Deveria já começar com o empreendedorismo já nos primeiros anos da faculdade, né? Da faculdade não, do ensino fundamental, porque a gente vê que a nossa juventude carece disso, não é? O que vocês pensam em relação a isso? Eu comecei, na minha visão, a empreender muito cedo. Então, trabalhei na feira, fui vendedora de catálogos, né? Fiz muitas atividades informais até um registro formal aos meus 17 anos. Então, sim, eu acredito que se tivesse aprendido no ensino médio, inclusive, ou fundamental, alguns conceitos básicos, né, sobre o empreender, como viver esse, né, passar por essa transição, né, esse movimento, aí conhecer um pouquinho mais o outro lado, administrar, né, o seu próprio negócio, lidar um pouco melhor com essas decisões, muitas vezes bem difíceis de se tomar como empreendedor, gerenciar pessoas, conhecer melhor, extrair o melhor delas, liderar, né, pessoas também. A gente pouco aprende e exercita isso enquanto ensino básico. Pois é, Eduardo, se a gente fizer, né, uma fotografia do cenário do empreendedorismo no Brasil ao longo dos anos, a gente vai perceber que o empreendedorismo no Brasil ele acontece pela necessidade, não pela habilidade. O que eu quero dizer com isso? O jovem, e eu estou falando às vezes de um jovem que se tornou adolescente, né, 11 anos, 12 anos, ele começa a buscar alternativas, né, e aí nas classes menos abastadas, ele vai buscar mais alternativas e ele desenvolve os traços do empreendedorismo antes dos jovens que têm melhor condição. Então, por quê? Porque o jovem que tem melhor condição está num tracking, né, de fazer uma carreira dentro do que a educação tradicional oferece. Isso é natural, né, porque você vem com vários anos onde as pessoas vêm se formando, né, no que a educação tradicional traz, enquanto aqueles que não têm tanto acesso ao ensino precisam, como se diz no português, né, se virar. Então, esse se vira, né, faz com que o jovem menos abastado tenha que empreender primeiro do que o jovem que tem melhores condições. O que a gente percebe com isso? Que esse jovem que tem melhores condições, hoje, até pelo momento, né, global da política socioeconômica, ele precisa tomar decisões cada vez mais cedo. Então, ele tem 3 situações na vida dele, e aí até a graduação que a gente oferece está perseguindo muito isso. Ele vai se formar ou como um empreendedor nato, ele vai se formar no que a gente chama de transformando herdeiros em sucessores, que são jovens que vêm de famílias que têm negócios próprios, mas que precisa que esse jovem se comporte como um sucessor e não como um herdeiro, para que ele possa continuar o negócio da família, às vezes até pivotar ou transformar o negócio da família. Perfeito. E aquele que pode ser um executivo do mercado. Só que é um executivo do mercado que vai chegar ao mercado de trabalho já com os traços do empreendedorismo vestidos. O que isso quer dizer?
A educação tradicional ensina a gente a trabalhar para os outros. E o empreendedorismo é trabalhar para si e você prover para os outros. Então, quando o jovem chega com essa formação no mercado de trabalho, ele vai poder levar para dentro de empresas que não estão habilitadas hoje, né, no empreendedorismo, os traços do empreendedorismo. Então, eu acredito muito dessa forma que, além da gente ter jovens talentos de famílias não tão, né, com condições de embarcar numa educação tão efetiva no empreendedorismo, a gente passa a ter também uma classe de pessoas que têm condições de ter acesso a essa educação e que se voltam para ela para poder melhorar ou o negócio da família, ou criar novos negócios, ou trabalhar para outras empresas, mas com esse viés, com essa roupagem do empreendedorismo. Edi também trabalha, né, com a questão do empreendedorismo, né, Edi? Eu sou executiva, né, no mercado corporativo há mais de 25 anos, já revela um pouquinho da minha idade. Comecei cedo, mas eu empreendo há 4 anos, né? Eu tenho uma sócia, Renata Galvão, nós temos um hub criativo, né, um hub digital, e trabalhamos marcas, né, redes sociais, enfim. Então, é uma agência digital. E sim, empreender é um desafio, em especial aqui no Brasil, né? Mas é muito gratificante. Então, tem sido prazeroso e são habilidades importantes aí, até para, como o Daniel falou, né? Acho que as pessoas, não só os jovens, né? Mas as pessoas que estão fazendo uma transição de carreira também, que buscam uma alternativa, como fazer algo diferente, né? Então, de repente, ela ficou há muitos anos dentro de uma empresa. O que eu faço agora? Empreender é uma opção, mas como? Então, tem que aprender, né, um pouco mais. Tem algumas habilidades que, até então, talvez não foram desenvolvidas. Então, é uma oportunidade grande. Bem, né? Sim, eu estou te recebendo. 28. Você tem também um programa, Logo não é mais. isso? Temos também um programa que se chama Cobogós, a nossa empresa, né, agência se chama Digital. A empreiteira também tem um programa de TV. Nós fomos convidadas aí recentemente, já faz desde julho, na verdade o programa existe. E Cobogós é um retrato da criatividade, do empreendedorismo, da inovação. Então, a gente conta a história de pessoas Pode divulgar. Que transformam. Pode divulgar, então, claro. No Cobogós, a gente se inspirou aí no elemento arquitetônico brasileiro, porque a empresa se chama Empreiteira Digital, a gente constrói negócios e desenvolve esses negócios ao longo do tempo. Nós trabalhamos marcas pessoais e também de empresas B2B, mas o nosso objetivo sempre foi trazer conteúdos de relevância, com propósito, significado e resultado. E, a partir disso, a gente tem também um estúdio e a gente começou a perceber que essas histórias tinham muito valor, né? Que isso também seria um legado da nossa empresa, de uma maneira também educacional de contribuir com temas tão relevantes como empreendedorismo, inovação, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui hoje. Você também tem um programa o programa de vocês passa também, né? Passa na Amazon Prime, Claro TV e também na Vivo TV. Aos sábados, não é isso? Por enquanto, aos sábados, às 8h. Reprisa também às segundas-feiras. Depois a gente pode deixar aqui um link, se vocês Com certeza. quiserem. Pode, a gente pode deixar o link aqui, pode até falar qual é o... Cobogós Oficial. Então, vocês encontram a gente no Instagram e também no YouTube, nas redes sociais, de maneira geral, e na TV. E a gente vai deixar o link aqui. Qual é o link? Cobogós Oficial. Cobogós Oficial. Isso. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aí no link aqui, algum lugar aqui da tela aqui, você está vendo aqui o link e já pode seguir aqui. Prazer, muito tá bom? Obrigada. E vocês vai me encontrar lá também, né? Pode procurar lá. Também um pouquinho da sua história lá no nosso programa. Vai ser um prazer. Daniel também, né, Daniel? Eu tô à frente, né, na direção executiva do projeto da PIB. A PIB é uma sociedade do Dr. Mohamed, né, um renomado dentista da região de Santa Catarina, que fundou a PIB Education em Santa Catarina há pouco mais de 2 anos. A PIB já é uma faculdade que tem um curso em andamento
né? Já tem as turmas já estão há mais de 2 anos lá, né, na graduação, e esse ano lançou, em agosto de 2025, a MBA, baseado numa metodologia própria, né, com 4 pilares de metodologia. A nossa conselheira e responsável pedagógica é a Karina Franchini, uma pessoa hiper conhecida no mercado, né, de educação. E essa metodologia ela traz, então, não só a necessidade, né, dos temas que embarcam o que é a administração, como também a roupagem do empreendedorismo. E essa roupagem do empreendedorismo, a gente costuma dizer que dentistas se formam estudando com dentistas já formados, né? Então a gente tem, né, a liberdade de dizer que nós somos uma faculdade que forma o CEO do futuro. Por quê? Porque os alunos estudam com executivos que estão em atividade no mercado. Quem dá aula na PIB, né, a gente tem os professores assistentes que fazem todo o amparo para que o aluno tenha o apoio para o entendimento daquilo que está sendo ministrado em aula, mas quem dá aula são executivos de mercado. Então, pessoas que verdadeiramente estão sentadas em cadeiras, com níveis de responsabilidade dentro das empresas, trazem, né, a experiência deles e compartilham com esses alunos. Então, quem aprende com o CEO se torna CEO. Né? Esse é o nosso ponto hoje. PIB Education, vou aproveitar aqui a liberdade que você deu. Claro. Né, da PIB São Paulo. Se você quer conhecer, www.pibeducationsp.com. pibeducationsp.com. Só um detalhe, PIB significa Plural Intelligence Business. Então ela nasceu pela pluralidade do conhecimento, né, em negócios. E é importante quando você tem pessoas que exercem ensinando, né? Sem dúvida. Porque a grande dificuldade, eu quando era... aliás, ainda sou aluno, né? Ninguém deixa de ser aluno. Nunca. Quando você tem uma pessoa que pratica... Eu, na minha faculdade, por exemplo, de Direito, eu sempre gostei muito de ter aula com advogados. Porque o advogado ele vive aquilo ali. É diferente, ele tem uma visão, porque desde que eu entrei na faculdade de Direito, meu sonho era ser advogado. Então, quando eu tinha aula com advogado, para mim era mais proveitoso, porque estava vivenciando aquilo que eu gostaria de ser. Não que outros profissionais não seriam interessantes, mas quando você estuda com um CEO, quando você estuda com uma pessoa que está exercendo aquilo, é diferente, né? Sem dúvida. É a prática mesmo. A prática. A vivência que a gente fala, né? Então, ao longo do tempo, né, a experiência de trabalho vai trazendo aquelas famosas cicatrizes que a gente fala, né, do trabalho. Hoje, o jovem talento não precisa ter toda essa vivência trabalhando. Ele pode ter isso já na graduação e já sair melhor preparado para o que ele vai ter de responsabilidade dentro das empresas. E tem um detalhe, né, Eduardo? Você que, com toda a tua linha de estudos, cada vez mais os jovens estão sendo chamados, convocados para assumir responsabilidades, principalmente no que tange a liderança de organizações e da sociedade. Não é só liderar uma empresa, não é só liderar um negócio. São lideranças que falam pela sociedade. Então, cada vez mais a gente precisa ajudar com que esse jovem ele se prepare para essas tomadas de decisões, né? Então, porque um dos principais traços da liderança é a tomada de decisão. É verdade. Quanto melhor preparado ele tiver, melhores decisões se tomarão, né? E a gente, como no futuro vai depender das decisões dos jovens de hoje, eu acho que é melhor a gente apoiar que eles tenham a melhor condição de tomar melhores decisões, né? Eu ensino que você tem aí um caminho do sucesso. Ele começa no emocional. Do emocional, ele vai te fazer o pessoal. O teu pessoal, né, ele vai fazer o teu social. Então você tem um emocional que vai dizer quem você é como pessoa. E quem você é como pessoa, ele vai fazer o teu ciclo social. O teu ciclo social, ele vai te influenciar muito do teu profissional, te ajudar ali no teu network, né, no teu profissional. E o teu profissional te diz muito do teu financeiro. Então você vê que você tem ali uma base, né? Você tem ali uma base para o seu desenvolvimento. E eu sempre falo o seguinte, que ganhar dinheiro
você ser um profissional e você ganhar dinheiro são coisas diferentes. Eu sempre explico isso. Porque muitas das vezes o profissional, às vezes, ele é muito bom naquilo que ele faz, e eu converso com muitos profissionais. Eu fiz parte da comunidade de aconselhamento profissional do LinkedIn. Eu fui convidado pelo LinkedIn para fazer parte, para aconselhar profissionais. E eu conversava com muitos profissionais que a grande dificuldade dos profissionais era essa: a contraprestação pelo serviço que eles prestavam. Não se sentiam valorizados pecuniariamente pelo serviço que eles prestavam. Então, quando você, às vezes, lidar com pessoas que estão exercendo ali na cadeira, que estão tendo sucesso naquilo que eles fazem, é bem melhor, né? Então, você tem um aproveitamento muito importante. Mas eu também fiquei sabendo que a Edi gosta muito de neurociência, né, Edi? Eu sou apaixonada, curiosa, na verdade, pela neurociência, estudo um pouco. Comportamento humano, na verdade, é o meu principal interesse. Eu aprendi que o autoconhecimento faz toda a diferença. Isso serviu para mim, para minha carreira, para para fortalecer ainda mais quem eu sou, entender em que contexto eu quero estar, o que eu quero fazer. Então, comportamento humano para mim é a base de tudo. Entender um pouco mais desses gatilhos, né, do que faz sentido, o que não faz. E posicionamento, né? A gente aprende também a se posicionar. Você falou um pouco do dinheiro. Acho que esse olhar, né? Muitas vezes a gente nem acredita que merece o dinheiro, ou você acha que vale muito menos do que você vale. Então essa chave ela também muda quando você vai trabalhando muitas questões internas emocionais, né? Que eu acho que o emocional é a base, aí é o início de tudo. Então, sem dúvida nenhuma, neurociência é um divisor de águas aí na minha vida. Na verdade, Edi, eu vou te falar uma coisa. Você sabe mais que eu. Não, na verdade, a gente sabe o que a gente vale. Mas a gente, às vezes, a gente não tem coragem de dizer o que a gente vale. Então, a gente, às vezes, é criado numa situação, num conceito, às vezes, predominantemente religioso, de sermos servos, e incutir na gente que é o serviço, que é a servidão, e que muitas das vezes somos servos inúteis, e que muitas das vezes é só o servir, e a gente esquece também que somos chamados à realeza, e a realeza tem valor, e a gente precisa a gente tem que se valorizar. E a primeira pessoa a valorizar a gente é a gente mesmo. E a gente sabe o quanto que a gente vale. E muitas das vezes a gente acha que por perder negócio ou por perder alguma oportunidade, a gente tem tendência de valorizar o nosso passe, colocar o nosso passe mais para baixo. E medo de perder, ou de... É verdade. Não se sente, na verdade... Não é nem só merecedor, né? Você passa a desacreditar de você em algum momento. Então, sem dúvida, acho que a neurociência, né, a psicologia, a filosofia são ciências que vêm para trazer um pouco mais de fortalecimento, de autoconhecimento e te posicionar diferente na vida. Então, isso vem acontecendo comigo já há algum tempo e eu sei o valor do meu trabalho. Sim. O que você acha, Daniel, em relação a isso? Olha, eu vou fazer um paralelo aqui da neurociência e embarcando no que a Edi falou sobre comportamento, né? Eu tive a oportunidade em determinado momento, quando eu falei das mentorias, né, que eu fiz com algumas empresas e startups, de trabalhar com a recolocação de executivos no mercado, né? Então, a gente teve a oportunidade na época em trabalhar com executivos estrangeiros que vinham trabalhar no Brasil e executivos brasileiros que iam trabalhar no exterior. E falando um pouquinho do empreendedorismo e por que é tão importante a gente embarcar esses traços do empreendedorismo já no jovem que vai ao mercado de trabalho, é que o profissional brasileiro, no mercado internacional, ele é muito bem recebido. Por quê? Porque
ele cresce num ambiente extremamente volátil, de legislação, de regulação, às vezes até de ética, infelizmente, né? Então ele é doutrinado num ambiente que a maioria dos países mais envolvidos no mundo não vivem. Um ambiente de adversidade, de volatilidade mesmo. Então isso faz crescer nele muitas ferramentas de contornar objeções, de manobrar situações, de fazer vencer, de transformar a rotina de uma forma mais fluida frente aos problemas, né, que você encontra. Você mesmo é exemplo disso, com a tua própria história pessoal, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. Quantas coisas você teve que, ao longo da tua vida, né, superar, contornar, para chegar, né, no ponto onde você tinha como objetivo chegar. E alguns países, principalmente os países de primeiro mundo, os considerados de primeiro mundo, não vivem uma situação como essa. Então, o jovem brasileiro, que já nasceu nesse ambiente, se ele é lapidado, né, com a questão do comportamento e do empreendedorismo, ao crescer na volatilidade, né, nessa legislação e regulação dúbia, às vezes, que a gente tem, você que trabalha com as frentes tributárias, que conhece tão bem, né, os bastidores das empresas, o quanto um executivo brasileiro, num ambiente mais controlado, ele realmente brilha. Né? Então, eu acho que eu posso dizer aqui que o Brasil é um celeiro de grandes pessoas, né, que podem, no mundo, né, fazer grandes transformações. É verdade, né? O Brasil, ele é aquela máxima, né? O brasileiro nunca desiste, né? Nunca desiste, não é isso, Edir? Eu fui convidada, vai ter uma palestra aí no início de dezembro, na verdade. Fui convidada para dar uma palestra para executivos que estão em um momento de recolocação profissional, de realocação, né? Enfim, achei muito legal. Outplacement, né? Eles agora estão falando mais em transição ou carreira portfólio, né? Enfim. E aí, eles me convidaram porque eu conheci uma pessoa e contei um pouquinho da minha história. E aí ele falou assim, bom, você já, além de executiva, né, você faz outras atividades. Seria muito legal as pessoas conhecerem um pouquinho dessas outras possibilidades. Porque, geralmente, a pessoa pensa numa segunda alternativa quando perdeu o trabalho, né? E aí ela se vê naquele momento de luto, né, de escolhas e de não saber muito bem como lidar com o tema. Então, eu penso que a gente vem falando um pouquinho sobre pluralidade, né, carreira, portfólio, também trazer um pouco mais à tona esse tema, né? As pessoas podem ser empreendedoras, elas podem ser executivas, ela pode fazer uma mentoria, ela pode ser professora, pode dar uma aula. Isso faz parte dela como profissional. Então, como se organizar para ter também uma carreira, portfólio e exercer várias atividades ao mesmo tempo? Acho que essa é uma oportunidade aí também para as pessoas dentro desse contexto do empreendedorismo ou do corporativo, né? É verdade. Eu estava conversando com algumas pessoas e alguns executivos também. Eles estavam conversando comigo que algumas empresas elas estão buscando profissionais, mesclar profissionais jovens com profissionais mais experientes, não é isso? Isso tá muito em moda agora, até pela questão da transição de gerações, né? Então, você ainda tem um comportamento de consumo das gerações, que eu vou tomar a liberdade aqui de dizer da qual a gente faz parte, né? Mas, se você for medir gerações, quando nós éramos crianças, as gerações eram medidas a cada 20 anos. Hoje, quem tem um filho de 10 anos e um de 5 anos em casa, tem 2 gerações de crianças em casa, né? E isso tende a se intensificar. Eu não vou dizer agravar, porque não é um problema. Isso é a naturalidade da evolução, né, do ser humano. Mas a gente precisa estar atento a isso. Algumas empresas hoje têm 5 gerações trabalhando dentro dela. E como é que você trabalha esse encontro de gerações? Justamente mesclando pessoas em funções, principalmente de liderança, onde elas possam sentar numa mesa e convergir ideias.
né? Trazer intenções. Eu costumo dizer que quando você junta ideias e ideais com a mesma intenção, sai algo fantástico. É verdade. Então você realmente precisa, né, trazer pessoas de diferentes gerações, até de diferentes histórias, diferentes origens, né, para que elas possam, né, comungar ali, né, acho que a palavra fica boa, né, comungar, para que encontrem um caminho que seja coletivo. Porque senão cada um vai puxar para a individualidade. E o mundo não é individual. O mundo não é singular. O mundo é plural. A singularidade está naquilo que é um talento, está naquilo que é um dom, naquilo que faz com que você ajude o coletivo em algo que é único seu. Mas a vivência é coletiva, né? Perfeito. Agora, mudando aqui um pouquinho de assunto, estarei em São Paulo com vocês. Isso aí. Já estive lá em São Paulo. Adorei lá o restaurante lá. O Saulo. O Saulo, especialista. Fica aqui, lá. né? A gente é fã do Saulo. Perfeito. Agora eu quero saber o seguinte: o que vocês estão achando do meu Rio de Janeiro aqui? Ladies first. Eu gosto muito do Rio, a paisagem do Rio, né? A gente vinha falando sobre isso, inclusive. Rio de Janeiro é acolhedor, né? Por si só. O clima. O Daniel estava falando até quando ele chega aqui, ele respira diferente. A gente conversou com os motoristas de Uber também, que a gente vem sempre conversando e falando sobre o colorido do Rio, né? É uma energia diferente. Óbvio que tem os desafios, né? Sobre segurança, até empregabilidade, mas o Rio é uma potência, né? O Rio de Janeiro é um estado maravilhoso, que tem muita riqueza. Então, tenho curtido bastante a gastronomia, né, as praias. E o carioca é acolhedor? O carioca é acolhedor. É acolhedor, né? Não, é muito acolhedor. Meu irmão. Eu tive... Bom, estou aqui no Rio de Janeiro, né, sendo recebido aqui também por você, junto com a Edi. Meus amigos cariocas aqui, um abraço a todos vocês, as suas famílias, tenho vocês no coração, muita saudade, porque eu morei no Rio de Janeiro em 2 oportunidades, né? Eu já estive, fui residente. Eu costumo dizer que você só pode dizer que morou na cidade quando chega a carta no endereço com o seu nome, né? Então, eu não estava em hotel, não. Eu morava, né, literalmente num apartamento. Conhece muito, né? Relativamente conheço bem o Rio de Janeiro. Sinto muito por algumas situações que o Rio de Janeiro passa, mas do outro lado, essa mescla, né, da vida urbana com a natureza, eu nunca encontrei em nenhuma outra cidade. Sei que muitas cidades do mundo podem oferecer isso, mas da maneira como eu me sinto acolhido no Rio de Janeiro, pela vida urbana com a natureza, é uma coisa fantástica. Assim, isso é incrível. Eu até comentei com o Edi que eu nunca tive vontade de morar em nenhuma cidade litorânea, né? Eu não sou uma pessoa de apego com a praia, etc. Gosto, participo, visito, mas o Rio de Janeiro foi uma cidade que realmente transformou essa ideia. E se eu tivesse que novamente morar numa cidade litorânea, fica aqui, eu moraria no Rio de Janeiro novamente. Bom, eu semana que vem estarei em São Paulo e eu gosto muito de São Paulo também. Sem dúvida. Sabe? Porque assim, é um cidade contraste, fantástica, né? Cidade fantástica. É um contraste. Eu gosto lá, eu vou para lá semana que vem. E muitos amigos cariocas que nós temos lá que moram em São Paulo, né? Muito verdade. E eu estarei lá no dia 28, dia 29 tem Flamengo e Palmeiras. Olha, final da Libertadores. Não, Palmeiras é verdade. Você é flamenguista, Edu? Eu sou flamenguista. Oh, que maravilha. E você vai assistir em São Paulo? Hoje em São Paulo, Edi. Vamos providenciar isso aí. Vamos assistir junto, Edi. Flamengo e Palmeiras, né? Olha só, eu vou contar um segredo aqui, né? O meu filho, Pedro, tem 10 para quase 11 anos, ele é palmeirense e verde. Não é roxo, ele é verde, né? Eu sou santista, né? Só que eu venho de uma família de palmeirenses. Eu sou santista como uma herança que meu pai me deixou. Mas tu pra quem? Fala a verdade. Não, mas aí eu tenho estado nos jogos do Palmeiras apoiado pelo meu filho. Então, não posso negar
que dia 29. E talvez até a gente vá assistir o jogo lá no Parque Antártico, lá no Palestra Itália, né? Aí eu não sei se você vai poder ir com a gente, né? Porque, brincadeiras à parte, certamente a gente pode se encontrar e assistir o jogo juntos, porque independente de quem vence, eu acho que é o futebol brasileiro no topo das Américas, né? A gente não pode deixar de lembrar disso, né? Mas no o pessoal tem não é aquela briga, não tem briga. Não. Eu digo pela torcida, né? Porque torcer pro rubro-negro dentro da casa do Palmeiras na final da Libertadores... Mas a gente fica quietinho assim, né? Fica quietinho. Mas, ó, Edu, só para não esquecer, né? O futebol brasileiro, né? Que muita gente fala que está decadente, etc e tal, ele chega de novo numa final de Libertadores. Então, quando a gente fala do futebol das Américas, a gente tem que lembrar que 2 times brasileiros de novo estão fazendo a final da Libertadores. E isso pro Brasil é um marco. A gente tem que celebrar isso, né? É verdade. Vem se transformando muito, né, o futebol. Mas ainda assim, estamos aí. Mas você nem sabia que eu era Flamengo, sabia? Não, nem sabia. Olha, coisa boa, hein? Coisa boa, né? Mas assim, que vença o melhor, né? Sem dúvida. Que vença o melhor e que vença o futebol brasileiro, né? Porque isso faz bem pro Brasil também, né? Sem dúvida. É isso. Pessoal, olha, recebemos aqui esse casal maravilhoso que veio de São Paulo, passeando no Rio de Janeiro, falando de empreendedorismo. E nosso papo aqui chega ao fim, mas teremos mais, né? Teremos mais. Tem a gravação no Cobogós. Tem a gravação. Cobogós, lá na Empreiteira Digital. Um prazer receber você. E você está convidado lá na PIB também, fazer uma PIB Class, uma aula lá para os nossos alunos. Vai ser um prazer. O prazer é nosso te receber lá, por favor. Com certeza. Deixar agora aqui a Edi se despedir. Bom, obrigada a você, Eduardo, todo o time aqui que nos acolheu, né, logo quando a gente chegou, com muito carinho. Obrigada aí pelo programa, né, pelo papo, foi uma surpresa, né, muito agradável, inclusive. Então, agradecer a todos aí que nos escutam, né, pela oportunidade, espero ter contribuído. Maravilha, Edu, eu também. Daniel Barbon, pibeducationsp.com, visite, conheça. A gente está à disposição de vocês para esclarecer tudo que a gente tem feito pelo empreendedorismo do Brasil. E te receber de novo lá em São Paulo vai ser um prazer também para nós. E ter estado aqui com você, com o teu time também trouxe para a gente um pouco mais de alegria, né, de estar no Rio de Janeiro, não só para visitar a cidade, mas para ver os amigos aqui. Pessoal, nosso Universo Corporativo fica por aqui, Desenvolvimento com Excelência, é um podcast da nossa RGC News. E até a próxima. Um abraço aí. Obrigado. Tchau.